Dia Santo? Santo dia! Que bom estar com vocês, mais um Consagra de TV. Estamos dando sequência ao tema de espiritualidade mariana na vida dos santos, um dos livros da Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. O tema de hoje, ignorância. Falar um pouco sobre ignorância, entre aspas, né? E estamos aí com Rodrigo Mariano, Rodrigo de Maria. Como é, Rodrigo? Rodrigo Mariano. Rodrigo Mariano, César Carvalho Mariano, Rodrigo Mariano, pelo amor que tem a Santíssima Virgem Maria, a gente coloca no nome esse Maria, Mariano, para melhor embelezar a nossa vida e nossa história, nos afastando das patentes, nos afastando dos sobrenomes, daquilo que pode nos dar orgulho ou nos envaidecer. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, tivesse toda a sabedoria, todo o conhecimento, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu não sou nada. Isso São Paulo nos ensina na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 2. Não adianta, povo de Deus, tanto conhecimento. Muito conhecimento sem caridade é ignorância. Buscando no Aurélio, ignorância. Ignorância é não ter conhecimento, desconhecer a existência de algo. Desconhecer, eu não estou a par de alguma situação, eu estou ignorante. Mas a gente vai falar aqui um pouco de ignorância espiritual. Algumas coisas que a gente vai falar aqui, você pode até se inquietar com o que vai ser dito, mas existe uma verdadeira ignorância espiritual em muitos temas de nossa Santa Igreja. Nós vamos precisar reconhecer que temos a necessidade de crescer, a necessidade de conhecer Jesus, de conhecer a Santíssima Virgem Maria. Jesus não foi ainda suficientemente conhecido e amado. Sabe por quê? Porque a sua Mãe Santíssima não foi ainda suficientemente conhecida e amada. Isso é uma consequência para outra coisa. Vamos nos colocar a serviço dos irmãos, com a profunda humildade, mesmo que nós temos aqui algum privilégio de algum dom, algum conhecimento, algum entendimento a mais, mas com muita humildade nos colocar para falar sobre esse tema da ignorância. São Luís Maria Griot de Montfort, ele é um profeta. Ele é um profeta porque no seu Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, no artigo 64, há 300 anos atrás, ele escreveu o que nós estamos vivendo hoje. Ele escreve a ignorância que nós estamos vivendo hoje. Veja só, ele diz: ó, meu amável mestre, ele em oração para com Jesus, como é triste, como é lamentável a ignorância e as trevas que vivem muitos homens desta terra a respeito de vossa Mãe Santíssima. Quanta ignorância, ó Senhor, das pessoas a respeito de sua Mãe Santíssima. Sim, eu não estou falando aqui dos idólatras, não estou falando dos pagãos, eu não estou falando daquelas pessoas que não se importam em conhecer Jesus. Não estou falando dos hereges, não estou falando dos cismáticos, não estou falando dos nossos irmãos separados de vós e de vossa Santa Igreja. Falo, sabe de quem, Senhor? Falo dos cristãos católicos. Os cristãos católicos, mesmo aqueles que têm a profissão de ensinar, como pregadores, formadores, sacerdotes, religiosos, bispos, que não conhecem ainda a vossa Mãe Santíssima o suficiente. E estes são os formadores da nação católica. Eles conhecem, sim, claro, fizeram filosofia, teologia, cursos pastorais de ITEPAM,
cursos outros de teologia à distância, muitos leitores, muitos têm uma devoção mariana de um modo especulativo, de um modo seco, de um modo estéril, de um modo indiferente. Isso é verdade, Senhor. Muitas vezes falam da devoção a Nossa Senhora, mas falam mal. Receiam que a devoção a Nossa Senhora vos ofenda, meu Senhor. Será, Senhor Jesus, que ser devoto da vossa Mãe Santíssima irá vos ofender? Será que honrar excessivamente a sua mãe irá tirar o amor que tenho por ti? Muitos santos já diziam: de Maria nunca basta, de Maria ainda não se honrou o suficiente como ela merece. Mas será que estas pessoas são verdadeiramente devotos de Santíssima Virgem? É muito complexo, né? Quando eles veem alguém falar da Santíssima Virgem com fervor, com propriedade, de um modo forte, como eu estou falando, de um modo certo, de um modo tenro, de um modo terno, de um modo dengoso, dizendo que Nossa Senhora é um caminho curto para chegar a Ti, Senhor Jesus, que Nossa Senhora é um caminho perfeito para chegar a Ti, Senhor Jesus, que Nossa Senhora é um caminho seguro que ninguém se perde. Quando nós falamos com todos esse fervor, essas pessoas clamam contra nós e apresentam aos outros 1001 razões falsas. Razões falsas que não é necessário tanto respeito, tanto zelo, tanta veneração à vossa Mãe Santíssima, Senhor Jesus. E muitas vezes eles empenham-se em destruir esta devoção. Destruir essa devoção ao invés de favorecer. Eles não querem favorecer para que o povo a ame mais. Dizem: não, já amamos Maria Santíssima o suficiente. Já somos consagrados a ela o suficiente. Ó Senhor, como fazer? Estas pessoas muitas vezes se reúnem, formam reuniões para combater os abusos de amor à Santíssima Virgem Maria. Quem já ouviu dizer que amar a Santíssima Virgem a mais é um abuso? É abuso na cabeça daqueles que não têm piedade. É um abuso na cabeça daqueles que não têm um verdadeiro amor. Nos criticam. Dizem que a oração do rosário é a oração de ignorantes, que é a oração de afeminados. Dizem que rezar o Santo Terço, usar o Santo Escapulário, é devoção daqueles que não têm um verdadeiro conhecimento teológico e que se pode obter a salvação sem estes sacramentais. E é isso. E critica quem recita o terço. E ainda dizem: ao invés de rezar o terço, por que não vai rezar os salmos? Ao invés de ser devoto da Santíssima Virgem, vão ser devotos de Jesus. Que loucura, Senhor Jesus. E a gente ouve muitas vezes isso de sacerdotes, de religiosos, de coordenadores de grupo, coordenadores de movimentos. Ó Senhor, meu amável Jesus, será que estas pessoas que nos criticam estão sendo movidas pelo Teu Espírito Santo? Ó Senhor, será, Senhor, possível que o Senhor, Senhor Jesus, se desagrade de nós amarmos a Santíssima Virgem deste modo? Será que nós estamos o desagradando, Senhor? Na verdade, essas pessoas têm medo de vos desagradar. Será que a devoção à Santíssima Virgem Maria impede a devoção a vós? A devoção à Santíssima Virgem não impede as honras que damos ao Senhor Jesus. Será que nós, devotos de Nossa Senhora, temos um partido diverso do vosso? Será que Nossa Senhora é uma estrangeira, sem ligação nenhuma com seu Filho Jesus? Ó Senhor, muito difícil nos darmos à Santíssima Virgem
Será que deixamos de vos amar? Eu vejo a cada dia, nos meus 14 anos de consagrado a Nossa Senhora, a minha devoção à Santíssima Virgem, quanto tem me fortalecido ao amor pela Igreja. A devoção à Santíssima Virgem, como tem me feito amante da doutrina católica. A minha devoção à Santíssima Virgem, quanto me faz rezar pelos padres. A devoção à Santíssima Virgem, ela é tão de Deus, tão do Espírito Santo, que mesmo mal compreendidos, mesmo criticados, mesmo perseguidos, nós continuamos derramando amor sobre os que nos criticam e que nos perseguem. Pois é, Rodrigo Mariano, existem pessoas conscientes, cientes dos seus dons, cientes dos seus conhecimentos e que não se envaidecem das suas qualidades e são evangelizadores. Existem verdadeiramente essas pessoas conscientes da devoção verdadeira à Santíssima Virgem e à Igreja? Bom, temos que ver quem estamos tomando como exemplo, em quem nós estamos nos espelhando, pois aqueles que verdadeiramente têm o conhecimento de si, aqueles que sabem o quanto já ofenderam a Jesus, aqueles que sabem o quanto já erraram, eles não se envaidecem, eles não são orgulhosos. Santo Afonso Maria de Ligório já vem nos dizer que a caridade não se envaidece, a Virgem Maria não se envaidece. Então, nós temos que tomar como exemplo a Virgem Maria, temos que tomar como exemplo tantos santos da nossa Igreja, pois eles vão nos ensinar a receber as graças de Deus, a sermos agraciados por Deus, mas mesmo assim nos tornarmos humildes, reconhecermos as nossas faltas e os nossos erros. O orgulho é como um balão cheio de vento que se sente grande diante de si mesmo. A Virgem Maria vai nos fazer sermos pequenos. A Virgem Maria vai nos ensinar a sermos os filhos de Deus que se reconhecem, que sabem que nada são, que sabem que de ti só tem o pecado. Por isso, nós devemos estar sempre perto da Virgem Maria, estarmos com uma profunda união, pois essa consagração vai nos levar a esse conhecimento de si mesmo, vai nos levar a esse aprofundamento na nossa vida, na nossa história, para que possamos assim reconhecer tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, para assim buscarmos a Deus com mais vigor, buscarmos a Deus com mais ternura. Por isso, meus irmãos, nós temos que nos entregar à Virgem Maria, nós temos que aderir a essa consagração que tantos santos da Igreja já fizeram, tantos papas, tantos bispos. Meu irmão, temos que aderir a essa consagração. A Virgem Maria ela vai nos ensinar a sermos pequenos e a sermos humildes. Para o sustento de uma casa é necessário duas coisas: o alicerce e o telhado. Trazendo para o mundo espiritual, o alicerce da nossa casa, do nosso coração, onde habita o Espírito Santo, é a humildade. E o telhado é o temor de Deus. O telhado é a confiança em Deus, naquele que nós só podemos confiar, em nada mais, em ninguém mais e em nada mais. Por isso nós temos que ser humildes, nós temos que permanecer firmes com essa nossa casa. E temos que vivenciar a humildade da Virgem Maria, a humildade de São Luís Maria Grião de Montfort, homem agraciado por Deus, agraciado pela Virgem Maria. Ele que tinha união imensa com a Virgem Maria, ela que tanto revelou, ela que tanto formou e o mostrou como ser um verdadeiro santo da nossa Igreja, como ser um verdadeiro santo fiel, um verdadeiro escravo. Santa Teresa, ela já vem nos dizer que Deus faz comigo o que faz com a casa prestes a cair, sustenta como escoras. Então Deus ele vem nos sustentar, Deus ele nos vem nos dar auxílio. Nós podemos assim sentir a presença de Deus, sentir o seu amor divino, sentir a sua força. Mas mesmo assim, não podemos nos julgar favorecidos, não podemos nos julgar recompensados pelas graças de Deus. E ao contrário, devemos nos humilhar mais ainda. Devemos reconhecer que nós nada somos, reconhecer os nossos pecados, os nossos erros,
reconhecer o quanto nós já machucamos a Deus, o quanto já ferimos o seu sagrado coração. E mesmo assim, Deus, na história dos santos, Ele vem agraciá-los com virtudes, com bênçãos, com regalias e privilégios. E os grandes santos da nossa igreja, mesmo assim com essas graças de Deus, se reconheciam pequenos, se reconheciam humildes, pois sabiam que já tinham muito ofendido a Deus. E quanto mais eles iam trabalhando essa humildade, quanto mais eles iam trabalhando esse desprezo por mim mesmo, tanto mais Deus ia graciando com dons, com graças, com privilégios. Então devemos estar nessa união com a Virgem Maria, a mulher que muito foi humilde, a mulher que muito foi exaltada por Deus. O pecado entrou na humanidade pela desobediência, e pela obediência e a humildade da Virgem Maria veio Cristo Jesus para nos dar salvação. Então é nesse envolvimento com a Virgem Maria e com a consagração que nós devemos buscar a humildade, que nós devemos buscar sermos pequenos diante de Deus, assim não se vai descendo com as graças e os dons que Deus nos dá. Afinal de contas, quando a gente fala desse amor a Nossa Senhora, não podemos esquecer do que ela nos diz. Que o Todo-Poderoso fez maravilhas em meu favor. Ele fez, santo é o seu nome. Ele elevou os humildes, despediu os ricos de mãos vazias. Aquele que é devoto de Nossa Senhora, ele não deve ser ignorante no amor que ela tem por cada um de nós, o amor que ela tem por cada um de vocês. Não podemos ter uma ignorância a respeito da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é infinita. E nós temos que ter conhecimento e tomar posse. Papa Francisco tem colocado de uma forma agora explícita que o Senhor não cansa de nos perdoar. A misericórdia dele se estende a todos, em todas as cidades, em todos os lugares. Portas santas, abertura de entendimento, enfrentamento de realidades que a igreja não enfrentava de uma forma tão incisiva, como as uniões homoafetivas, as novas famílias que estão surgindo, entre aspas, famílias de formas diferentes, relacionamentos diferentes, diálogo interreligioso, interespiritual, um ecumenismo mais amplo. Não podemos ser ignorantes a respeito da misericórdia de Deus. Santa Margarida Maria de Cartona, ela dizia nas suas orações ao Senhor: Senhor, esqueceste quem eu sou? Esqueceste quem eu fui? Porque, afinal de contas, como pagais com tantos favores as ofensas que vos fiz? Eu lhe convido até a, em espírito, repetir comigo: Senhor, tu esquecestes quem eu sou? Senhor, tu esquecestes quem eu fui? Para tu continuares agindo com tantas bondades para comigo, tantos favores, com tantas ofensas que vos fiz. Deus então fez ela sentir esse amor e ela pede perdão por ter ofendido. Quando alguém pede perdão por ter ter ofendido ao Senhor, o Senhor esquece das faltas concebidas. O Senhor Jesus esquece das faltas que tu fizeste, Senhor. Senhor não, irmão, você que está me assistindo. O Senhor esquece das tuas faltas. Basta que tu te arrependas. No entanto, um homem mal renuncia a seus erros. Assim que renunciamos seus erros, não será tomado conta de qualquer das faltas cometidas. Isso está no livro Imitação de Cristo. E o místico Thomas de Kempis, ele escreve que, nessa visão, que mal renunciou aos erros, logo é tomado o perdão de todas as faltas. E ele visualiza um lugar glorioso no céu entre os anjos para aquele pecador. Ah, se nós pudéssemos compreender o valor da humildade, o valor daquele que se humilha, daquele que pede perdão. Pois é, João Paulo. João Paulo aqui está no meu coração. Mas, Rodrigo, o homem
tem um desejo natural de ter conhecimento, de conhecer o mundo, de conhecer as coisas do mundo, de ter conhecimentos universitários de segundo grau, de terceiro grau, pós-graduação, pós-doc, pós-doutorado, pós-mestrado. Todo mundo quer ter um grande currículo nas coisas da terra. Mas do que vale tanto conhecimento hoje neste mundo, Rodrigo, sem o temor de Deus? Melhor a Deus é um camponês fiel a Deus, um camponês simples, do que um filósofo soberbo, do que aquele filósofo, do que aquele que sabe de tudo, mas se descuida de si mesmo, descuida de sua alma, descuida de sua salvação. E hoje em dia muitas pessoas se preocupam com coisas do mundo, sabem tudo de futebol, de novela, sabem tudo, mas não sabem nada, porque não cuidam em conhecer, não cuidam em buscar saber das coisas de Deus, não cuidam em buscar ter um conhecimento na doutrina da nossa igreja, não cuidam em buscar se aprofundar com a Virgem Maria, com a história dos santos, eles que muito nos indicam neste caminho de santificação, eles que muito nos ajudam a alcançarmos a nossa salvação, são realmente ignorantes da presença de Deus, são realmente aqueles que não têm um verdadeiro conhecimento, aqueles que não têm um verdadeiro saber, que buscam saber as coisas erradas, que buscam saber coisas indiferentes ao caminho de Deus. Então nós podemos ter esse saber, nós podemos ter essa ânsia de conhecer, mas devemos também ter um equilíbrio, um controle emocional, devemos conhecer até onde estão os nossos limites. Então o saber, o buscar, o procurar ter um conhecimento nas coisas de Deus é muito necessário, é muito importante em nossa caminhada. Nós podemos ver nos nossos estudos que uma alma que busca conhecer verdadeiramente as coisas de Deus, ela muito está em união com Deus, né? Ela muito vive a sua santidade, ela muito vive aquilo que ela é chamada, a sua vocação. Então, nós temos que buscar esse conhecimento nas coisas de Deus, nós temos que buscar o conhecimento na história dos santos, este saber que é necessário na nossa vida. Eu vejo aqui, pessoal, nós não podemos nos preocupar apenas com o conhecimento teológico. É como se nós estivéssemos tendo aula e precisássemos também de aulas práticas. A vida dos santos são as aulas práticas do Evangelho. Foram aqueles que executaram, é como você estivesse assistindo a aula prática. Tem as aulas teóricas e as aulas práticas. Alguém pode até se inquietar. Falar de ciência no mundo de hoje, com tantas oportunidades de estudo, tantas oportunidades de expansão, né? De você fazer pós-graduação à distância, estudo à distância, ir para o exterior, com bolsas, com incentivos do governo. Eu poderia trazer para discutir esse tema com vocês um doutor, um filósofo, um teólogo. Eu estou trazendo para vocês, para discutir este programa, um jovem que fez 18 anos há 15 dias atrás, Rodrigo. Um jovem que tem segundo grau e que está sendo formado na Escola da Santíssima Virgem Maria, estudando, buscando nos livros dos santos, nos livros teológicos, buscando crescer na universidade do céu. Não adianta você ser sábio nas coisas da terra e ser ignorante das coisas do céu. Então, eu precisava trazer para vocês alguém que estivesse bem formado, um bom aluno nas coisas do céu, já que o tema de hoje são assuntos do céu. Um outro grande santo da igreja, Santo Antônio Maria Claret, ele fala da necessidade de amor, que o missionário ele tem que ter muito amor com este tesouro que nós encontramos. Esse tesouro escondido, que é a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. É um tesouro tão precioso que é como se nós tivéssemos que vender tudo.
vender tudo para comprar esse tesouro. Vender até as nossas próprias vidas. Botar a própria vida em pagamento, Rodrigo, para esse tesouro que é a escravidão de amor, para ser um bom missionário. Então, precisa-se de muito amor. Então, não adianta só o conhecimento doutrinal. Tem que ter um grande amor por Jesus, um grande amor pela Santíssima Virgem Maria. Eu via quando o Rodrigo dizia: vocês precisam aceitar esta consagração. É como fosse um clamor de súplica. Não é exagerando no pleito. É mostrando que é tão importante que você precisa, que eu preciso. Ah, se toda a nossa diocese fosse consagrada à Santíssima Virgem Maria, de quanta ignorância nós teríamos nos livrado. Então, nos fale, Rodrigo, como ser um bom missionário. Primeiro temos que entender o que é um bom missionário. Um bom missionário é aquele que vive a sua vocação, aquele que não tem medo de sair para anunciar o Evangelho de Deus, aquele que não tem medo de agarrar as missões que Deus coloca em sua frente, que Deus coloca em sua vida. Então esse bom missionário, ele tem que estar disposto às vontades de Deus, tem que ser um verdadeiro fiel, um verdadeiro guerreiro que guarda os mandamentos da lei, que pratica os conselhos evangélicos, que corresponde a uma fidelidade a Deus, ser fiel no pouco que Deus vos confiará mais. Então essa é uma frase diária que tem que estar na vida de um bom missionário. Esta é uma vivência que um missionário tem que ter. Um missionário, ele não deve ter medo de coisas novas, deve viver um novo todo dia. Deve ter fome e sede de amor, fome e sede de Deus. Temos que entender que Deus é mais do que necessário nas nossas vidas. Deus é o nosso tudo. Sem Deus, nada tem sentido. Sem Deus, a nossa vida não tem sentido, o nosso trabalho, o nosso estudo, tudo aquilo que fazemos e que somos. Então, devemos ter essa sede, devemos ter esse anseio de buscar a Deus sem parar. Devemos buscar a Deus como se já não tivesse mais tempo, e nós não temos mais tempo. Estamos já nos fins dos tempos. O Senhor está já para voltar. A volta gloriosa já está para acontecer. Devemos estar atentos a essas coisas. Devemos estar atentos aos anúncios do Senhor. Devemos buscar a Deus como já fosse o fim, como já fosse chegar a volta do Senhor. Então, um bom missionário, ele deve buscar a Deus, se não outra coisa. Deve buscar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu amor. Ele deve ter conhecimentos teológicos, deve ter conhecimentos da história dos santos, mas também deve pôr em prática. Pois se nada vale a teoria se não tiver a vida da prática. Deve viver o que fala, deve estar sempre em comunhão com a igreja, deve estar sempre buscando práticas devocionais. Então, o bom missionário é aquele que se dá tudo pela missão, que se dá todo pela missão. É aquele que se entrega com todas as suas forças. É aquele que faz a vontade de Deus, que está atento a ouvir os caminhos de Deus, está atento a ouvir os direcionamentos de Deus. Então, o bom missionário ele deve estar também em união com o Espírito Santo, com a Santíssima Virgem Maria, ela que é a esposa desse Espírito. É nela que o Espírito fecunda quando encontra ela em nossa alma. Então, por isso a necessidade dessa consagração, para que a Virgem Maria esteja bem envolvida comigo, para assim o Espírito Santo fecundar Jesus em mim. Assim, eu serei um verdadeiro fiel a Deus, serei um verdadeiro escravo, serei um verdadeiro missionário, que não é ignorante para com as coisas da igreja, que não é ignorante para com as coisas de Deus. Então, essa é a vivência de um verdadeiro missionário, essa é a vivência de um verdadeiro escravo de amor à Santíssima Virgem Maria. É isso, ser um bom missionário. Seremos julgados pelo amor. Quem é um melhor missionário? O bispo, o padre, o diácono, o fundador, o coordenador, o leigo, o gato. O melhor missionário é aquele que ama mais. Então o que eu quero pedir ao Senhor da Messe, o que eu peço a Deus, é que eu ame cada vez mais. Ame cada vez mais a Santíssima Virgem Maria, porque só assim conseguirei amar
mas verdadeiramente o meu Jesus. Que eu ame, Senhor, cada vez mais a Ti. Que a Virgem Maria me fortaleça nesse amor, porque aí eu me derramo. Neste amor maior, eu amarei a doutrina, amarei o apostolado, amarei os meus irmãos, a vida fraterna. Esse amor, ele se derrama. Esse amor vem e vai inundando, amando o meu carisma, a minha comunidade, aqueles que me cercam, aqueles que estão comigo. Se derrama para outras comunidades, para outras pessoas. Esse amor vai ao meu trabalho, aos meus pacientes, aos meus funcionários, as pessoas que interagem comigo, e vão se derramando para aqueles que interagem com eles. Então, essa é a linguagem do amor. E existem muitos ignorantes que não conseguem entender essa linguagem. Mas é isso. Vos convido a conhecer a consagração a Nossa Senhora. Nós, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, estaremos promovendo no dia 14, 15 e 16 de outubro um grande evento, o 10º Consagra-te, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, na Casa de Retiro dos Discípulos da Mãe de Deus. Lá nós estamos, toda a família dos consagrados, sob as bênçãos do nosso arcebispo, Dom Jaime, o nosso bispo emérito, Dom Matias, nosso orientador espiritual, Padre João Medeiros, padres pregadores que nos assistem, Padre Valdori de Itapetininga, São Paulo, Padre Fábio Meira, lá de Angatuba, São Paulo, também com alguns leigos consagrados, músico e cantor Heber Campos de Itapetininga, São Paulo, também Andrei, da comunidade Divino Amor, Fraterno Amor de João Pessoa, que também estará conosco. Todos os consagrados, Leia e Sônia, música, show, alegria, teatro, para vermos a beleza do que é viver a consagração a Nossa Senhora. Será um grande encontro, um grande evento, que você possa colocar na sua agenda. Esse evento é muito cobiçado, muito desejado. E aqueles que quiserem ficar em retiro, que tem vagas limitadas, será o custo de R$90, retiro com as refeições, da sexta, sábado e domingo. E aqueles que quiserem apenas passar o dia, tem uma ajuda de custo de R$5 para as despesas do evento. E se você não tem dinheiro, pode ir, que nosso portão está lá, aberto, igual o nosso coração, esperando vocês chegarem, para juntos renovarmos, nos consagrarmos, conhecermos o verdadeiro amor a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Adquiram nossos livros na loja Sagrada Família, atrás da Catedral Metropolitana, ou então pelo nosso site www.disciplosdamãededeus.com.br. Vocês lá podem adquirir o material para fazer seus exercícios espirituais. Ainda dá tempo. Adquira seu livro, peça emprestado de alguém. Começa. No nosso site tem o curso de consagração pela internet. No nosso site www.disciplosdamãededeus.com.br, lá tem curso pela internet. E você pode crescer conosco neste amor. Então é isso, Rodrigo. Precisamos terminar esse programa. Vamos deixar um grande cheiro para todos. Consagra-te.